hora de expor. Levítico 9, o capítulo todo, diz assim, são 24 versículos. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. E um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés, diante da tenda da congregação, e chegou-se para toda a congregação e pôs perante seu Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Faze a oferta do povo e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as penas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu o segundo rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre as entranhas, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou. E desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que, vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Oremos. Senhor, obrigado pela bendita leitura da Tua palavra e pelo que vamos aprender hoje. Ainda que nós não tenhamos a necessidade de realizar o rito descrito, nós ainda carecemos de adorar o Senhor. E que no final do culto nós tenhamos a mesma sensação que o povo teve quando o Senhor apareceu, de alegria e reverência perante o Senhor. Que o Senhor me abençoe na exposição e que eu venha ser útil aos corações que aqui estão,
como também aqueles que nos acompanham pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Sabia que a palavra culto não aparece aqui no livro de Levítico? Não aparece. Você vai ler todos os capítulos do livro de Levítico e nós não vamos encontrar a palavra culto. Entretanto, todo salvo, por mais simples que seja o seu entendimento teológico da Bíblia, vai perceber que esse livro está tratando do culto ao Senhor. Por mais que a palavra não esteja ali claramente assim lançada aos nossos olhos, qualquer um que conhece a Deus, quando lê esse livro, vai entender, olha, isso daqui era como eles cultuavam a Deus. Esse livro, ele regula e ele trata do culto ao Senhor. No Velho Testamento, esse termo culto, ele aparece a primeira vez em Êxodo. Nós temos o livro de Gênesis todo, uma boa parte de Êxodo, e quando chega no capítulo 20, verso 5, vamos lá, rapidinho. Êxodo 20, versículo 5, diz assim: e ele aparece com uma conotação negativa, a primeira vez que ele aparece. Vamos ler o versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Essa é a primeira vez que a palavra aparece. Tá? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a ideia aqui de culto é literalmente realizar um serviço ou trabalho em favor de. Então Deus está falando, olha, nada da criação vocês vão usar para fazer serviço em favor de. Prestar um trabalho em favor de. No Novo Testamento, vocês não precisam abrir, a ideia de culto está ligada a um termo adoração. No Velho Testamento, adoração tem um termo específico e culto tem outro termo. Já no Velho Testamento, não. Quando se fala de adoração, existem 5 verbos para descrever adoração separadamente no Novo Testamento, e um deles é designado para culto. Tá? Portanto, o culto é o serviço ou trabalho que prestamos ou realizamos a Deus por causa de quem Ele é. Então, o que é o culto? É um trabalho, serviço que prestamos ou realizamos por causa de quem Ele é. Voltando para Levítico agora, né, capítulo 9, já tendo uma ideia do que é o culto, assim fica mais fácil identificarmos quando um serviço ou atos realizados num chamado ou no momento chamado culto, se são para Deus ou não. Então, culto é algo que fazemos para Deus, e aí fica fácil nós identificarmos quando algo, de fato, quando um culto foi prestado para Deus ou não. Não é segredo e nem é difícil identificar que muitas reuniões em nossos dias podem ser muita coisa menos culto. Muito do que acontece hoje pode ser muita coisa menos culto. E eu nem vou entrar nessa questão do Asbury, né, do que está acontecendo lá. Deixar para os irmãos avaliarem e até pôr em prática o que vai ser explicado hoje. E nesse texto, nós temos a pedra fundamental sobre a qual o edifício chamado culto está construído. A manifestação do Senhor e revelar a sua glória ao seu povo. O culto é isso. É a revelação ou a autorrevelação de Deus para o seu povo. A manifestação das suas perfeições ao seu povo. E isso você vê claramente no versículo 4, quando ele diz, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. No final do versículo 6, e a glória do Senhor vos aparecerá. E aí quando chega no versículo 23, quando diz, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, para nós estarmos na mesma página e olhando para a mesma direção, e isso é um lembrete para mim, e é um lembrete para todos que vêm à frente e falam em nome de Deus para o povo de Deus que aqui está. O culto é para Deus. As nossas explicações, desde do cantar, do tocar,
tudo que tenhamos essa mentalidade, que nós estamos fazendo um serviço para Deus. Tá? E a ideia central desses 23 versículos, eu resumi da seguinte maneira. O culto é um serviço que prestamos a Deus por causa da sua glória. Quando contemplamos a glória de Deus, temos alegria e reverência na sua presença. É o resumo do capítulo 23. Nós estamos aqui por causa das perfeições de Deus, e quando a contemplamos, nosso coração se enche de alegria, mas também nós temos um senso de reverência por causa da santidade de Deus. E nós temos praticamente aqui 2 pontos, bem simples, tá? Que eu creio que vai ficar bem mais fácil de vocês lembrarem no coração de vocês. O culto a Deus demanda preparação. Nós não cultuamos a Deus no improviso, de imediato, né? De última hora, de supetão. O que esse texto vai nos ensinar sobre o culto a Deus é que nós, para adorar a Deus, para adorarmos a Deus, ou para prestarmos um culto, fazermos um serviço adequado para a glória de Deus, é necessário uma preparação. Quando você lê os 6 primeiros versos, Moisés ele anuncia tanto para a liderança quanto para o povo o seguinte: olha, se preparem, porque Deus vai vir aqui. Deus vai aparecer. Vocês precisam estar preparados para contemplarem a Deus. Os líderes precisam estar preparados para o culto. Olha os 2 primeiros versos. Ao 8º dia. Esse 8º dia, dentro do nosso calendário, seria qual? Sábado? Sábado não é o 7º? É o domingo. Aí a gente já vê até na lei já o princípio ali. Mas, ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e aos seus filhos e os anciãos de Israel. Então nós temos a liderança e nós temos o povo. E disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor, e depois dirá aos filhos de Israel: tomai um bode por oferta pelo pecado, um bezerro como cordeiro, e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro para oferta pacífica perante o Senhor, e oferta de manjares amassadas com azeite, porquanto o Senhor vos aparecerá. Qual é o primeiro foco aqui desse preparo? É aqueles que estão servindo a Deus na frente. Os líderes precisam se preparar para o culto. Ser líder não é sinônimo de preparo automático. Eu prego, não preciso estudar. Sei falar bem, não preciso ler. E aqui, abrindo aspas, né, levantando um personagem hipotético, os que se preparem, eles que se preparem, o líder pensando no povo, eles que se preparem, eu não preciso, pois estou numa posição superior ou melhor do que a deles. O culto não é um compartimento como se houvesse a geral ou arquibancada e o camarote. Sabe aquela distinção de todos estão vendo o mesmo evento, mas uns estão numa situação mais comum e outros estão numa situação mais privilegiada, né? O culto não é isso. Não existe geral, arquibancada, e não existe camarote, de onde uns vêm de uma forma e outros de uma forma mais privilegiada. Diante de Deus, todos somos iguais. Então, o líder, nós precisamos nos preparar para o culto. Arão e seus filhos deveriam estar preparados para o culto que haveria de iniciar oficialmente a vida religiosa de toda a nação. Antes disso, como nós já estudamos, eles passaram uma semana todo dia, por 7 dias, fazendo um rito, que Moisés ia lá, lavava eles e vestia. Né? E isso daí a gente pode fazer um paralelo da nossa ordenação pastoral, que infelizmente está se perdendo o apreço a isso. Né? As pessoas acham que hoje não precisa ter essa avaliação pública do ministro, de que a igreja observa se estes que estão sendo chamados ou estão postulando o ministério, se eles estão preparados e adequados. Né? Mas Arão e seus filhos se prepararam.
aquele era o evento mais importante, talvez o segundo mais importante da vida de Israel. O primeiro foi quando eles foram libertos do Egito. O segundo, o seguinte, olha, a vida com Deus vai começar agora, seriamente. O culto, a vida de vocês vai ser pautada por isso. No caso, o que os filhos de Arão e Arão prepararam? Uma oferta, duas ofertas. Uma para o perdão dos pecados e outra para a dedicação de vida. A oferta pelo pecado sempre é oferecida antes de qualquer outro tipo de oferta. Eu não poderia chegar lá e oferecer uma oferta de holocausto. Senhor, eu quero me dedicar a Ti sem antes lidar com o meu pecado. Por isso, e aqui a gente vai falar uma coisa mais óbvia do que a bola que é redonda ou a roda que é redonda. O líder ele precisa ser alguém convertido, salvo, com evidência de arrependimento. Alguém que tem noção de que ele precisa de Deus tanto quanto para aqueles a quem ele está falando sobre Deus. Arão e seus filhos se prepararam primeiramente o seguinte: Senhor, nós precisamos de perdão. Nós precisamos da purificação. E depois disso a declaração, a oferta de holocausto. Nós estamos aqui nos consagrando, nos dedicando ao Senhor. Walter Kaiser, ele diz o seguinte, comentando esse texto: quanto mais próximo alguém segue o Senhor em obediência e serviço, mais consciente essa pessoa se torna do quão distante cada indivíduo está do santo padrão de Deus. Quanto mais próximo alguém anda de Deus, mais ciente, alerta, percebido essa pessoa se torna do quão distante nós estamos dos padrões de Deus. Os líderes precisam estar preparados para esse culto. Nós devemos nos santificar, nos consagrar, levar o ministério a sério, mas a congregação também precisa se preparar para o culto. Quando você lê os versículos 3 a 6, praticamente, foca o povo. Arão e seus filhos receberam a ordem, olha, se preparem, estejam preparados. E agora, o povo também precisa se preparar. Se por um lado, os líderes podem cair no engano de, devido à posição, se julgarem já aptos e prontos para o serviço do Senhor, por outro, a congregação pode incorrer no erro de pensar que somente os que estão à frente do serviço devem se revestir de maior consagração e dedicação por causa da posição que ocupam. Não, orar é coisa do pastor, é coisa do diácono. Chegar no horário, se dedicar, pense em todas as coisas que envolvem o culto. Não, quem tem que se preocupar com isso é quem está na frente. Quem não está na frente, a gente tem uma certa folga nisso. Não. Se você quer ver a glória de Deus, você tem que se preparar para isso. Você tem que adequar o seu coração a isso. Chegar desejando isso. Os versículos 3 a 4, nós temos o que o povo deveria fazer, e eles tinham que trazer 2 ofertas a mais que os sacerdotes. Os sacerdotes tinham que trazer oferta pelo pecado e oferta de holocausto. Eles tinham que trazer de pecado, holocausto, manjares e pacífica. De fato, a quem muito é dado, muito é cobrado, mas isso não significa que não haverá cobrança para os que não receberam muito da parte do Senhor. Não, Deus vai cobrar a liderança. Não, Deus vai cobrar todo mundo. Ele vai pedir contas de todo mundo. A congregação, tanto quanto os líderes, precisam estar preparados para o ato de serviço ao Senhor. E aqui vai, talvez, uma recomendação muito boa de teologia histórica, vocês lerem a vida dos puritanos, com respeito a isso. O quão zelosos eles eram para esse momento. E tinha uma coisa bem interessante que eles faziam, é que durante a semana, o que era repassado como, vamos dizer, como parte do culto semanal familiar, era o que foi pregado domingo. Se você lê Entre os Gigantes de Deus, James Ian Packer, ou do Leland Rick, Santos no Mundo, eles dois vão tratar, que são os dois materiais, com exceção, talvez, do Martin Lloyd Jones, quando fala os puritanos, são os 2 materiais mais fáceis de entendimento a respeito da vida dos puritanos. Eles vão falar sobre isso, como que
eles olhavam para o culto de uma forma muito solene. Ao ponto de que dentro do local ou ambiente de culto era para ser o mais simples possível, a fim de que toda a atenção estivesse voltada à palavra. E mais nada. Nada distraísse quem viesse para adorar ao Senhor do próprio Senhor. A congregação precisa se apresentar com o perdão dos pecados. Tá? Isso você faz antes de vir ou na hora que você chega. A gente pode até pegar um pouco de Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E muitas vezes nós não guardamos. Nós tratamos esse ambiente como se fosse qualquer outro ambiente. Tá? E eu sei que por muitas vezes nós já tentamos aqui instaurar talvez aquele momento silencioso antes do culto. A gente vai por um tempo e depois... E eu confesso que até eu mesmo sou uma das causas disso não ter continuado. Mas isso não é desculpa para nós não fazermos. De nós levarmos a sério esse momento de nos prepararmos, né, para encontrar o Senhor. E uma das coisas envolve isso. Senhor, eu sou indigno de pisar aqui. Tanto quanto líder, né? Pensando também. O Senhor conhece as minhas faltas, o Senhor vê o meu íntimo, o meu profundo. Até aquilo que eu não sei que eu fiz de errado, o Senhor sabe que eu fiz. E baseado no sangue do teu filho, eu estou aqui com ousadia de entrar na tua presença, a fim de adorar-te. Nada em mim, tudo nele. Não somente a oferta pelo pecado, né, mas eles tinham depois o holocausto, que é o que segue. Pecado resolvido, dedicação anunciada. E essa dedicação, ela vinha com a oferta pacífica, lhe dava da ideia de pacificação de comunhão, e a oferta de manjares, que era uma demonstração de que todo o esforço na vida daquela pessoa era para o Senhor, que era quando aquela pessoa trazia da sua plantação para Deus. Mas uma coisa que nós aprendemos aqui de forma bem didática e clara, nesses 6 primeiros versículos do capítulo é: se nós não nos prepararmos, nós não vamos prestar um culto adequado ao Senhor. E a preparação aqui eu não vou instituir, né, legalisticamente, porque não há uma lei para isso, mas nós temos o princípio aqui. Você sabe como você deve se preparar porque você conhece as suas faltas, conhece as suas necessidades, conhece as suas limitações. Mas nós não podemos chegar de qualquer jeito na presença de Deus. Nós devemos preparar, especialmente o nosso coração, para prestar um serviço a Deus da maneira que lhe é adequada. E a razão desse preparo é porque Deus vai aparecer. Quando Moisés ele dá a razão do porquê eles deveriam se preparar com tudo isso, no final do versículo 4, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Não é para que, porque hoje vocês vão ser abençoados, ou porque hoje a sua oração vai ser respondida, ou porque hoje você vai ter uma vitória. Faça essas coisas. Naturalmente aí fora é condicionado a isso, mas demanda uma capacitação espiritual tremenda para vir ao culto só por causa de Deus, e mais nada. A.W. Tozer, ele disse uma certa vez que culto mais difícil de ser prestado, né, ou de ser oferecido aos homens, é aquele no qual o Senhor é a única atração. E aí a gente passa em determinados lugares e aí tem lá um cartaz, olha, culto com fulano de tal. E aí vem fulano, e sempre que o chamado para o culto é alguém além de Deus. Deus nos guarde disso. Irmãos, essa é a essência e a razão e propósito de todo o ajuntamento e reunião solene em nome do Senhor. Porque Deus vai aparecer. E que Deus se revele ao seu povo. E aqui vai uma nota, né, talvez, infelizmente isso meio que se perdeu no nosso meio. Devido até legitimamente o zelo teológico por causa dos excessos e aberrações. Mas irmãos, nós queremos ver a Deus. É para isso que nós estamos aqui. E às vezes nós reduzimos tudo ao mero intelectualismo. Só as informações. Mas Deus, bendito seja Ele,
está acima de toda a nossa ignorância a respeito disso, porque Ele faz o que Ele quiser fazer, da forma como Ele quiser fazer, e quando Ele assim o fizer, nós saberemos que foi Ele e nós vamos render glórias a Ele. Nós vamos render glórias a Ele. Mas Moisés diz, olha, vocês se preparem, porque hoje vocês vão ver o Senhor. E para que nós nos reunimos todo domingo? Só para nos afiarmos mais teologicamente? Termos um pouquinho de conversa lá fora? Ou porque no final nós precisamos dessa visão de Deus renovada em nossa vida para viver ousadamente para Ele? Aguentar ou perseverar diante das lutas, dificuldades, aflições, tribulações e tudo que nos cerca, que no final tem de nos empurrar a não desejar ver Deus acima de todas as coisas. Nós não devemos perder isso de vista. E que você venha para o culto com esse desejo. Senhor, apareça ao teu povo, se manifeste a nós. Isso em nada é querer se assemelhar com as aberrações e os excessos que acontecem aí. Nós devemos ter o desejo que os gregos tiveram, se eu não me engano, em João 14 ou João 13, quando eles chegam para Filipe e diz, Senhor, mostra-nos Jesus. Nós queremos ver Jesus. Mas um culto é isso. Nós nos reunimos, nós nos preparamos porque queremos ver Deus. Eu sei que os irmãos entendem a minha linguagem. Não estou falando que o céu vai se abrir e vocês verão como Estevão ouviu. Mas se ele quiser fazer, não há nada que você possa fazer para impedir, porque ele é soberano. Se ele quiser se revelar assim, amém. Mas o culto é para Ele. Não compete a nós dizermos, Senhor, o Senhor pode ou não pode fazer isso? O Senhor deve ou não deve fazer isso? Se você se prepara, se você entende a sua dependência e necessidade de Deus, você vai chegar com fome e com desejo e pensando, Senhor, eu preciso te ver de alguma forma. Deus pode se revelar a você num hino, numa frase que só o teu coração vai saber, Deus falou comigo. Deus pode se revelar a você no abraço de um irmão, assim quando você chega. Que você sabe que você está precisando e você sabe que é Deus que está te abraçando ali. Deus pode se revelar a você pelo sermão, óbvio. Há N situações onde o coração preparado percebe a manifestação de Deus. Mas você também deve estar preparado para ser usado por Deus. Como os líderes deveriam estar preparados para ser um instrumento de Deus para o povo. O culto a Deus é prestado com obediência. Não somente devemos nos preparar, mas se não houver obediência, esquece. O verso 7 ao 23, nós não vamos ler todo, mas é a aplicação da preparação. Os sacerdotes vão lá e oferecem por eles. Depois eles oferecem pelo povo. Eles fazem tudo o que Deus ordenou através de Moisés. O culto a Deus é prestado com obediência, fazendo da forma que Deus nos orienta a fazer. Deus ordenou-os a oferecerem determinado sacrifício e eles fizeram, nem mais e nem menos. Não inventaram. É isso que o Senhor pediu? É isso que será feito. E aqui é importante uma nota teológica. A forma do culto mudou. Na nova aliança não há necessidade de tais atos litúrgicos, porém a essência do culto permanece. A essência do culto permanece. Mesmo que a forma tenha mudado, isso não abre espaço para que o culto e a adoração seja feita ao bel prazer do adorador. Porque a essência continua regulando a forma. A essência continua regulando a forma. Então, como é que nós vemos o culto na nova aliança? Ninguém chega com animal, o chão está limpo, o ambiente está cheiroso, ainda que o cheiro de churrasco é um cheiro muito bom, né? Um aroma suave. Mas como então nós entendemos biblicamente o que é o culto? Como que nós olhamos que a essência
domina a forma, porque senão nós vamos entrar numa seara que é uma briga muito grande no meio evangélico, que é, não, a forma presbiteriana é a correta. A forma batista é a correta. Não, a forma assembleana é a correta. E aí a gente começa a fazer um reducionismo quando a palavra de Deus não está sujeita às nossas instituições. Então, como que nós avaliamos isso? Nós podemos mencionar os seguintes limites para o culto. Primeiro, o culto é pessoal. Culto não é ritual, melodia, formas, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que possamos atribuir. Culto é, antes de tudo, vida em ação. Culto é um ato de resposta à ação bondosa de Deus, que nos chamou com a finalidade bem clara. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu vou ler o texto de novo. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isso, aquele que se relaciona com Deus deve sempre lembrar que o culto a Deus é o fruto natural, no sentido mais normal, da comunhão com Jesus Cristo. Se os seus lábios confessaram ao Senhor, culto é uma expressão normal na sua vida. Não é uma coisa que você tem hora marcada. É a sua vida para Deus. Por isso, o culto é um ato pessoal. Mas também temos o culto em casa. E olha, a gente está nessa daqui a gente está check, né? A igreja é uma casa. Mas a igreja neotestamentária, né, ou a igreja no Novo Testamento, estava sempre assentada sobre os pequenos grupos. Era a igreja de todos os dias, no templo e nas casas. E a palavra grega oikos, casa, ocorre mais de 10 vezes no Novo Testamento, e alguma delas referindo-se a um grupo de pessoas usando uma casa para reunir-se periodicamente. Isso não significa que nós estamos aqui advogando que toda igreja tem que ter um formato de casa. Nós estamos fazendo uma leitura histórica muito simples. A igreja nasceu, ela era oprimida socialmente. Qual era o ambiente mais fácil de se reunir os crentes? A casa dos próprios crentes, né? Não tem nada de fechar templos ou igrejas e construir casas. Mas, por exemplo, Atos 2,46. A ceia do Senhor era celebrada de casa em casa, em cada refeição. Todos os dias no templo, né, perseveravam unanimemente e repartiam o pão de casa em casa. Atos 5,42, vamos ler Atos 5,42, que esse é bem interessante. Que é até o texto-chave do que está no banner da igreja, que eu vejo que é o propósito de nós estarmos aqui. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isso resume a nossa igreja. Pelo menos entendemos qual seria o versículo-chave para a nossa existência aqui. Nós também vemos que o culto acontecia no templo. E é uma coisa bem interessante, porque o templo é judaico. E a gente entende que é um momento de transição, né, de uma descontinuidade da presença judaica nesse sentido. Mas, por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 7... vai nos mostrar que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Isso é ponto pacífico, né? No sábado, os apóstolos evangelizavam, e no domingo eles estavam se reunindo com a igreja. Quando você vai ver o itinerário do apóstolo Paulo, quando menciona o sábado, ele estava onde? Nas sinagogas, discorrendo e tentando persuadir os judeus de que o Messias é
Jesus. Mas no primeiro dia da semana ele está com os convertidos, com aqueles que foram evangelizados. Entendemos que o primeiro dia da semana era o dia que a igreja apostólica se reunia para partir o pão. E aqui eu não estou falando sobre quantas vezes nós devemos ter ceia, mas dá a entender que toda reunião tinha ceia, né, no Novo Testamento. Celebrar essa ordenança. E esta ceia era entendida como um ato de comunhão ao Senhor, né, 1 Coríntios 10, 14 em diante, e era tomada quando toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos. E lá em 1 Coríntios 11, do 17 ao 22, nós temos o que não fazer na ceia, como não tomá-la, né, que é a nossa instrução. E notamos também que as reuniões regulares da igreja primitiva não visavam propósitos evangelísticos. Nós que historicamente iniciamos isso. O quê? Vamos fazer um culto evangelístico aqui na igreja. É errado? Não. Está pecando? Não. Mas a ideia é que o culto era para os crentes, porque o evangelismo era algo a parte daquela reunião, que é o que, por exemplo, o Ideraldo tem feito. Tem pregado ao ar livre, tem ido aqui, é isso que a igreja deve fazer. A igreja primitiva, ela não tinha cultos com propósito evangelístico, mesmo que em 1 Coríntios 14 dê a entender que o incrédulo poderia chegar lá, na hora do culto. Mas era primordialmente o culto ao encorajamento mútuo e à adoração. Olha o que o autor aos Hebreus diz, né? Um texto muito conhecido, Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Nós nos reunimos para edificação mútua e para adoração a Deus. E quais são os elementos do culto? O que tem que ter no culto? E aí onde entra o cavalo de batalha. Mas, se deixarmos a Bíblia falar, é bem simples. Primeiro, leitura e pregação da palavra. Leitura e pregação da palavra. 1 Timóteo 4,2. 2 Timóteo 4,2. Vamos ler 1 e 2, na verdade. Paulo está orientando Timóteo ao que fazer, caso ele demore para chegar, como proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. E aqui em 2 Timóteo 4,2 ele diz: conjuro-te perante Deus, 1 e 2, e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Colossenses 3,16. O Gleidson terminou aí o estudo de Colossenses, então os irmãos estão afiados, né? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Dentro dessa leitura e pregação, vamos listar o seguinte aqui, e aqui já é um alerta para os pregadores da igreja. Tá? No óbvio. A mensagem deve expor e esclarecer um texto bíblico numa linguagem contemporânea e para a realidade do mundo hoje. Fale de modo simples e claro aos ouvintes. Tá? Ela deve explicar e esclarecer verdades profundas da fé. Dar orientações sobre como devemos viver e agir como cristão. Edificar a igreja. Levar pessoas à fé. Fortalecer a fé. Consolar e animar os que estão em dificuldade. Tirar pessoas da sua inércia. Então a pregação deve fazer isso. O que eu sugiro a todos os pregadores, e o que falo, que nós sejamos simples, claros e diretos, sempre escravos ao texto. Nós cuidemos com as divagações, né? Às vezes começa um ponto e divaga. Nós devemos ser diretos.
claros, objetivos. Nós já conhecemos a nossa audiência, né? Sabemos como, de tanto nós conversarmos lá fora, nós sabemos como que a maioria de nós aqui pensa e que tipo de mensagem é melhor ou mais adequada aos ouvintes desse local. Isso não é uma acomodação do conteúdo da mensagem, estou falando da forma. Conteúdo eu nem preciso dizer aos irmãos, que deve ser a escritura do início ao fim, né? A escritura do início ao fim. Uma outra coisa que é presente nos cultos é a oração. Leitura, pregação e oração. Atos 2:42. E e todos que creram perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Tá? A gente nem precisa enfatizar que um culto sem oração não é culto. Uma outra coisa que faz parte do culto, um elemento do culto, hinos e cânticos espirituais. Nós lemos Colossenses 3,16 agora, né? E Hebreus 13,15. E aqui eu quero deixar claro o seguinte: não existe inário inspirado. Talvez o único inário inspirado é o de Salmos. Mas como nós não somos de salmodia exclusiva, nós não cremos que o único inário que deve se cantar na Bíblia é o dos Salmos, mas eles estão incluídos em salmos e hinos. Mas também há espaço para cânticos espirituais. Seja engrandecido. É um cântico espiritual. E o cântico espiritual, ele se submete à direção que o Espírito dá na Escritura. Simples. Não tem mistério, tá? Não compete a nenhum de nós estabelecer o limite de... Lógico, nós vamos cuidar com a associação, né? Eu vou trazer aqui um exemplo. Eu gostava muito dos arrais. Quem conhece os arrais? E tem cânticos espirituais. Mas quando eu descobri que eles eram adventistas, eu falei, porque bem-aventurado que não se condena naquilo que aprova. Se eu não chamaria um pastor adventista para pregar nessa igreja, tão pouco, mesmo que seja no meu particular, isso é eu, tá? Não estou falando para ninguém, eu não deveria. Você quer ver uma coisa que me custou muito abrir mão? Arautos do Rei. Gosto muito de quarteto. Mas, bem-aventurado que não se condena naquilo que aprova. Deus pode dotar, sim, hoje pessoas com a capacidade de escrever cânticos espirituais, que não é inspirado, isso não é inspiração. É a graça de Deus capacitando pessoas a fazer poesia com teologia bíblica mesmo. Tá? E eu sei de um irmão chamado Eduardo Mano, talvez alguns conhecem, que a história dele é bonita. Ele foi fazer teologia primeiro para depois começar a compor. Que, ao meu ver, seria o ideal para todo mundo que se envereda por esse caminho. Uma coisa válida, não é um mandamento, e não é pecado quem não faz, mas você percebe o zelo. Pessoal, eu vou me preparar, vou conhecer a Bíblia melhor, e depois eu começo a escrever música sobre ela. Mas hinos e cânticos espirituais. E uma última questão que envolve o culto, né? E vocês podem notar que é mais simples, muito mais simples. Serviço mútuo. Atos 2:45. Há um servir uns aos outros no culto. Diz assim: vamos ler o 44. Todos os que creram estavam juntos. Então, o ajuntamento pressupõe a ideia do culto desse povo. E tinham tudo em comum. E aí, Lucas escreve qual é a extensão de quão comum eles consideravam estas coisas. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam
as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É só isso. Aí você fala, poxa, é só isso? A gente não pode dizer que é só isso, quando nem isso às vezes nós estamos fazendo. É simples, é muito mais simples que o culto da antiga aliança? É, mas o Deus é o mesmo. Fidelidade nisso é requerida tanto quanto era requerida dos salvos da antiga aliança no culto prestado a Deus. E para a gente aplicar, voltando para Levítico, ok, tenho que me preparar para o culto, e esse culto tem que ser feito com obediência. E fazendo essa comparação entre os testamentos e as alianças, né, mesmo que a forma tenha mudado, a essência permanece. Deus vem e se revela ao seu povo pelos instrumentos que ele apontou, pelo meio que ele apontou. E na nova aliança, o apontamento é esses que nós lemos agora. Mas quando a gente chega em Levítico, a gente vê o resultado do culto. O que acontece na vida das pessoas que veem a Deus, que contemplam a Deus? Os 2 últimos versículos do capítulo 9. Depois que Arão faz tudo o que ele deveria fazer pelo povo, como representante do povo, no versículo 22, ele abençoa o povo levantando as mãos. Tá? E aí ele e Moisés entram na tenda da congregação. Moisés não diz quanto tempo eles passaram lá, nem o que eles fizeram lá dentro. Quando eles saem, e diz assim, e saindo, abençoaram o povo. E isso daqui novamente é um alerta para nós líderes. Se nós não formos à presença de Deus, nós não vamos ser bênção de nada para o povo de Deus. É uma aplicação muito simples desse texto. Como Moisés e Arão foram à presença de Deus e voltaram e puderam abençoar o povo, nós só podemos abençoar se estivermos na presença de Deus. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Irmãos, tenta imaginar essa cena. Nós só vamos poder ver isso na glória. Eles tiveram uma antecipação da glória nesse dia. E não haverá, e não há, visão melhor e maior que nós já tenhamos experimentado. Nós vamos saber que quando nós virmos a glória de Deus, agora sim eu estou vendo o que há de mais belo em tudo. De tudo que eu já vi. Mas uma das coisas que o culto traz é a visão da glória do Senhor. E é um serviço isso, é um trabalho isso. Isso daqui não é fabricado, né? Isso daqui não tem... É algo só entre a pessoa e Deus. Mas o primeiro resultado é o seguinte: e eis que saindo o fogo do diante do Senhor consumiu o holocausto. E provavelmente esse fogo é o que manteve o altar de incenso aceso, que iniciou o fogo no altar de incenso, da onde a brasa era tirada para levar para o altar de holocausto. E da onde Nadab e Abiú não tirou e ofereceu fogo estranho. Então, vocês podem imaginar a seriedade disso. Deus se manifesta, o fogo inicia o altar, eles vão lá e iniciam o altar de incenso, né? Mantém que na lei diz que da brasa do altar de incenso deveria ir para o altar do sacrifício, mas Deus iniciou esse, e Nadab e Abiú não tira dali, daquilo que inicia tudo. E eis que saindo o fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo o povo, primeiro, alegria e júbilo. Deus pode nos quebrantar, a gente pode até sair chorando do culto, mas a gente sabe que a gente está alegre porque Deus falou com a gente. Mesmo tratando dos pecados pelas ofertas, mesmo ciente da sua inabilidade natural de estarem diante de Deus, ao verem a sua manifestação, o povo se alegrou.
Não é algo de entristecer saber, eu não posso estar diante de Deus. Eu não sou apto, eu não sou adequado. Mas Deus dá a provisão. E ao dar a provisão, ele se manifesta, e um dos resultados é isso. E o povo, vendo, jubilaram. E é uma das palavras mais fortes para alegria. Ficar na ponta do pé, praticamente, de tanta alegria. A presença do Senhor traz alegria. Então essa é uma das primeiras aplicações desse texto. Quando nós prestamos um culto com o coração preparado e adequado, nós vamos nos alegrar. Nós vamos nos alegrar. Como diz no Salmo 16, na sua presença há alegria. Vou ler lá. Poxa, me falta. Plenitude de alegria. Obrigado, irmão. Na sua presença há plenitude de alegria. Mas um segundo resultado é reverência. Porque onde há alegria sem reverência, no final nós temos aquilo que acontece em muitos lugares aí. A irreverência. A falta de consideração pela honra de Deus. O povo se prostrou sobre o seu rosto. Um pouco do que os serafins experimentam na presença do Senhor quando cobrem o rosto com suas asas. A santidade de Deus produz esse reflexo natural no pecador que lhe contempla. Então nós podemos sair daqui alegres, mas ao mesmo tempo reverentes, sabendo Deus se manifestou. Eu vi o Senhor. Ao mesmo tempo que eu me alegro, eu não vou esquecer da grandiosidade e da seriedade daquele momento por causa da santidade de Deus. E com isso nós estamos praticamente terminando essa primeira etapa do início do culto da antiga aliança. E aí, domingo que vem, se Deus permitir, acho que domingo que vem é o Júnior ou eu ainda? Tá. Mas no outro domingo, nós vamos ver a tragédia que acontece quando a pessoa não se prepara para cultuar a Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, nós precisamos do Senhor, porque nós às vezes entramos no piloto automático de tudo, no casamento, no trabalho, nas amizades e também do culto. Nós sabemos quais botões apertar, o que fazer, o que falar, mas nós não temos um significado, nós não queremos dizer de fato o que nós estamos fazendo. Só nos acostumamos com o ato e isso no final é mera religiosidade. Mas o Senhor nos chamou para a vida e vida abundância, e a vida é esse culto que nós prestamos a Ti, Senhor. Que por mais que a forma tenha mudado, nós possamos ser fiéis na essência do culto que devemos te prestar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Lembrando, sábado temos o nosso mutirão.